Boa noite, queridos seguidores do Cartório Gustavo Faria Pereira. Sábado à noite, vocês poderiam estar curtindo, na farra, bebendo, mas fico muito feliz que vocês estão prestigiando aqui meu canal, que a gente vai falar muitas coisas sobre o registro de imóveis, principalmente à luz do Código de Normas do Estado de Goiás, porque está comendo solto o concurso do Estado de Goiás, e eu quero que vocês logrem sucesso, mas tem outros aspectos também na advocacia do extrajudicial. Hoje eu vou falar sobre o quê? A alienação fiduciária, instituto queridinho dos bancos, e todo mundo gosta de denominar como uma garantia, mas não é muito exatamente uma garantia, porque a natureza é de propriedade resolúvel. E o que eu quero dizer propriedade resolúvel? É aquela famosa que se fala, o imóvel não pertence a você, pertence ao banco, você é o possuidor direto. Tanto isso que o que acontece? A figura do devedor fiduciante, que, para garantir, ele vai contratar a transferência da propriedade resolúvel de coisa imóvel ao credor, ou fiduciário. Ok, pessoal? Lembrando que você vai ter uma figura de desdobramento da posse sobre a coisa imóvel, sendo o fiduciante vai ser o possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto, o credor fiduciário, para vocês nunca esquecerem. Devedor, fiduciante, credor, fiduciário, ok? Lembrando também que esse tipo de contrato não é privativo das entidades que operam o sistema financeiro imobiliário. Ok, pessoal? Ficou por muito tempo difundido essa lenda urbana. Não existe isso. Qualquer pessoa física ou jurídica. Lembrando que há as devidas formalidades. Lembrando que há uma exceção em relação ao artigo 108 do Código Civil, que determina o que? A escritura quando dá todo direitos reais sobre bens imóveis, mas a Lei 9.514 permite o uso do instrumento particular, certo? E lembrando que, mesmo sendo instrumento particular, é necessário o reconhecimento de firma por autenticidade de todos os participantes do ato. Eu discordo na minha posição jurídica, logicamente, em relação à disposição da dispensa do reconhecimento de firma das entidades do sistema financeiro de habitação e também do sistema financeiro nacional. Por que eu falo isso? Qual é a ratio legis do reconhecimento de firma? Não uma burocracia, mas uma segurança jurídica. E quando você dispensa do reconhecimento de firma, você cria um risco moral, certo? Lembrando que, por sua vez, vamos relembrar um pouquinho dos vídeos anteriores, da principiologia. O contrato por si só vai constituir a alienação fiduciária? Não. O que precisa de acordo com o artigo 1245 do Código Civil? O registro do contrato na matrícula de cada um dos imóveis envolvidos, ok? Lembrando que, de acordo com o Código de Normas, a apuração em relação a esses respectivos registros, quando tiver essa alienação fiduciária anexo a uma compra e venda, a base de cálculo na compra e venda vai ser o maior valor atribuído ao bem, certo? E da alienação fiduciária em cada uma das matrículas integrantes da operação de garantia, certo? Que será a base de cálculo o valor do financiamento dividido pela quantidade de unidades autônomas envolvidas no negócio jurídico. E isso ocorre muito, principalmente quando você trabalha com uma alienação fiduciária para garantir eventuais empreendimentos mais robustos, principalmente agora nova moda no agronegócio, a figura do contrato guarda-chuva, que
é muito bem enquadrado por essa alienação fiduciária, porque, na verdade, não é uma hipoteca. A hipoteca ainda existe, que fique bem consignado, e nos registros de imóveis são muito utilizados, mas a alienação fiduciária em garantia vem cada vez mais dominando, até pelas conveniências que eu demonstrarei doravante, ok? Lembrando, imóvel enfitêutico, ele pode ser objeto de alienação fiduciária, certo? Sem necessidade de anuência de quê? Do senhorio e do pagamento de laudêmio. Lembrando o seguinte, não se aplica o artigo 981 às aquelas enfiteuses previstas no Decreto-Lei 9.760, de 46, certo? Que versam sobre imóveis da União, ok? E quais são os requisitos do contrato de transmissão do crédito? O contrato tem que ter como se fosse um modelito. Lembre-se, o melhor modelo de contratos, de petições, está na lei. Se você quer ter uma boa prática jurídica, seja você qualquer espécie de operador de direito, seja um vendedor, um corretor de imóveis, seja registrador, seja tabelião, seja advogado, veja o modelo da lei. A lei é um modelo, é o eterno modelo. E, nesse caso, o artigo 983 do Código de Norma determina o quê? Os elementos, os requisitos do contrato. O valor principal da dívida, prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito fiduciário, taxa de juros e encargos incidentes, cláusula de constituição da propriedade fiduciária com a descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária e a indicação do título e modo de aquisição. Também, a cláusula que assegura ao fiduciante enquanto adimplente a livre utilização, por sua conta e risco, do imóvel objeto de alienação fiduciária. Também, indicação, para efeito de público leilão, do valor do imóvel, dos critérios da respectiva revisão. Cláusula também que dispõe sobre os procedimentos de eventual leilão do imóvel alienado fiduciariamente. É um negócio processual extrajudicial, ok? Também. Lembrando também o prazo de carência a ser observado antes que seja expedida intimação para a purgação da mora ao devedor, ok? Lembrando, no caso de imóvel locado, a locação ela poderá ser denunciada no prazo de 30 dias para desocupação, certo? Salvo se tiver anuência por escrito fiduciário, ok? Também, no caso, devendo essa denúncia ser realizada no prazo de 90 dias, a contar da data da consolidação da propriedade do fiduciário, ok? Que nesse caso, essa disposição tem que estar expressamente no contrato, ok? Lembrando também, o termo de quitação também, por outro lado, olha só as conveniências e facilidades, a informalidade da alienação fiduciária. O termo de quitação, que vai ser emitido pelo credor fiduciário, vai ser título hábil para averbar cancelamento do registro de propriedade fiduciária, certo? É possível substituição a esse termo de quitação? Sim. Quitação constante de escritura pública ou por instrumento particular com força de escritura pública, lembrando aqueles requisitos do artigo 684 do Código Civil, ok? Ou também sentença judicial transitada em julgado, ok? Se foi emitida cédula de crédito imobiliário, no caso de alguma eventual alienação fiduciária, o cancelamento ele vai depender do quê? De declaração da instituição custodiante. E essa cédula de crédito imobiliário, com a Lei 10.931, ela instituiu um sistema de custódia em relação à emissão da cédula de crédito imobiliário, ou seja, ela tramita num sistema de custódia, ok? Se a cédula for emitida na fórmula cartular, como é que vai ser feito? Simples quitação outorgada pelo credor, acompanhada da própria cártula ou declaração que está em seu poder, ou que se extraviou ou se tenha ocorrido cessão do crédito, ok? Lembrando que o devedor fiduciante, ele pode transmitir o seu direito real de aquisição sobre o imóvel, assumindo, por sua vez,
o cessionário adquirente as respectivas obrigações, certo? Essa transferência, essa cessão, vai ser registrada na matrícula do imóvel. Lembrando que não vai precisar, pessoal, ao contrário da promessa de compra e venda, muitas pessoas precisam de um contrato definitivo, então quando termina a alienação, não precisa, pessoal. Porque a propriedade fiduciária ela é resolúvel, certo? Com a quitação você averba o encerramento da propriedade fiduciária. É uma coisa muito importante que o senso comum deixa passar, então para vocês caírem na realidade, ter um domínio adequado em relação aos institutos de direito real, certo, pessoal? Mais uma coisa importante, essa transferência vai estar registrada na matrícula, lembrando também que o oficial, na qualidade de que o oficial de registro de imóveis, ele indiretamente é um fiscal da prefeitura. Então ele tem que observar a regularidade do recolhimento do ITBI. Ok, pessoal? Lembrando que não precisa também, fiquem bem de olho, independem de anuência do credor fiduciário também, a partilha dos direitos do devedor fiduciante falecido. E é uma prática que muitos registradores exigem, a anuência. Lógico, o ideal é ele ser cientificado, certo? E a boa prática recomendo, mas a anuência ela é desnecessária, ok, pessoal? Fique bem atentos. Fiquem de olho que é um procedimento simples, mas tem as suas peculiaridades, ok? Lembrando que quando for feita a cessão do crédito objeto da alienação fiduciária, vai implicar no quê? A transferência ao cessionário de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária. E também, por sua vez, vai depender de anuência do credor fiduciante, certo? E esse registro de cessão só vai ser dispensado quando for representado por uma cédula de crédito sobre a forma escritural, que eu tinha falado uns momentos atrás, negociado no mercado secundário, aquele sistema de liquidação de custódia, gerido atualmente pela B3, certo? E que antes era o BMF, que fundiu com a CETIP e agora virou esse mastodonte do sistema financeiro nacional. Isso aí, eu não estou dizendo que o que é bom, se é ruim. O mercado tem suas necessidades e o direito ele tem que ficar bem de olho. É muito importante você saber dessas lógicas, ok? Lembrando uma coisa extremamente importante. Quando a transmissão do direito real de aquisição do imóvel, sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária e garantia, o devedor fiduciante demanda o quê? Anuência expressa do credor fiduciário, ok, pessoal? É muito importante. E lembrando mais uma coisa, uma hipótese do artigo 987, quando for uma hipótese de portabilidade de financiamento imobiliário, ou seja, que tiver uma subrrogação de dívida da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária, as alterações das condições contratuais, a averbação ela vai ser realizada em um ato único, ok? Quando você vai apresentar conjuntamente o instrumento firmado pelo mutuário com o novo credor e o documento de quitação do anterior, ok? Dispensada a assinatura do mutuário nesse último, ok? Fiquem bem atentos, ok? Eu vou falar, pessoal, que fique bem relembrado em relação, e o que cai muito que nos concursos, principalmente o artigo 26 da Lei 9.514, que foi teve constantes alterações, principalmente pela Lei 13.465, vocês vão ter que ficar muito atentos. Por quê?
O requerimento ele vai ser dirigido ao oficial de registro de imóveis, contendo o quê? O número do CPF em nome do devedor fiduciante e de seu cônjuge, certo? Se for casado em regime de bens que exige intimação. Lembrando, dispensar indicação de outros dados de qualificação, certo? Endereço residencial atual e anterior, se houver do devedor fiduciante. Endereço comercial, se houver do devedor fiduciante. Declaração que decorreu o prazo de carência estipulado no contrato. Uma planilha contendo demonstrativo de débito decorrente das prestações vencidas e não pagas e das que vencerem até a data do pagamento, juros convencionais, penalidades de demais encargos contratuais, encargos legais, inclusive tributos e as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, bem como a projeção da dívida em valores atualizados para a purgação da mora. Também, o número do CPF e nome do credor fiduciário, dispensado indicação de outros dados de qualificação. Lembrando que esse procedimento extrajudicial não demanda contraditório. Caso exista, existe a via judicial para impugnar esse procedimento, certo? Que ele vai tramitar independente de contra-notificação ou, caso, a única forma que poderia travar seria a purgação da mora ou comprovação de quitação das respectivas parcelas, certo? Também comprovante de representação legal do credor fiduciário pelo signatário do requerimento, ok? Pode ser apresentado em uma só via, mas a boa prática recomenda o quê? Que seja em duas vias, se você não for fazer na forma eletrônica, obviamente, por via central, porque muitos cartórios estão utilizando a central de registro de imóveis e, logicamente, não vai demandar mais de uma via quando for feito pela via eletrônica. Dispensado, por sua vez, o reconhecimento de firma, ok? Via eletrônica tem uma segurança maior nesse caso, por causa da dispensa, quando for entidade vinculada ao sistema financeiro da habitação, por quê? A assinatura digital, ok, pessoal? Lembrando que não cabe ao oficial do registro de imóveis examinar regularidade do cálculo apresentado, ok? Lembrando, uma vez prenotado esse requerimento, o que vai acontecer? Vai haver a prenotação, cada processo para cada execução extrajudicial, ok? Vai ser exigido o recolhimento dos emolumentos correspondentes a títulos de depósito prévio, ao contrário do protesto, que não demanda o depósito prévio. No procedimento de intimação de alienação fiduciária em garantia, demanda o depósito prévio. Fiquem bem atentos em relação a isso, ok? E lembrando, se houver formulação de nota devolutiva, ou de exigência, o não atendimento de eventual exigência por parte do requerente no prazo de 30 dias vai acarretar o quê? O arquivamento do procedimento de intimação, com o cancelamento da pré-notação. Ok, pessoal? Lembrando, o oficial, por sua vez, passado isso, ele vai expedir intimação a ser cumprido em todos os endereços fornecidos, ou seja, o ônus incube a parte, o apresentante. Não necessariamente vai ser o do imóvel objeto, certo? Tem que ser do endereço, o domicílio do credor, do devedor fiduciante, ok? Dados relativos, e nessa intimação vai constar o quê? Dados relativos ao imóvel ao contrato de alienação fiduciária, demonstrativo do débito decorrente das prestações vencidas e não pagas e as que vencerem até dado pagamento, indicação dos valores correspondentes às despesas de cobrança e intimação, informação de que o pagamento poderá ser efetuado no cartório de registro de imóveis e a prática, quem é registrador, evite isso. Apesar de ter essa possibilidade, a boa prática não se recomenda que seja feita isso, ok? Até pelo formato que é feito o procedimento de intimação de alienação fiduciária, ok? É possível? Mas eu falo
de lege ferenda, ok? Outra situação extremamente importante, a advertência de que pagamento deverá ser feito no prazo improrrogável de 15 dias, contado da data de recebimento da intimação, certo? Corre em dias corridos, ok? A advertência também que não pagamento garante o direito da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, então eu recomendo a verba, a intimação, a verba em cada passo, tanto a intimação quanto e tudo mais, e principalmente a consolidação da propriedade. Não façam direto, certo? Lembrando que essa intimação vai ser feita pessoalmente ao fiduciante, ao seu representante legal ou seu procurador, certo? E lembrando, pode ser feito pelo oficial de registro de imóveis ou pelo oficial de títulos e documentos da comarca, certo? Mediante solicitação do registrador imobiliário. E também pelo correio, com aviso de recebimento, certo? E no caso de vários devedores ou cessionários, inclusive os cônjuges, vai ser feita a promoção da intimação individual e pessoal de cada um deles, certo? No caso da pessoa jurídica, vai ser feita ao seu representante legal, indicado pelo credor fiduciário. Ok? E no caso quando o devedor não for encontrado no seu endereço encontrado pelo credor, vai ser feita uma nova tentativa de intimação no endereço do imóvel dado em garantia, ok, pessoal? Lembrando, se houver uma recusa de assinatura do devedor, se ele recusar assinar, ele vai ser considerado intimado, certo? Que nesse caso o oficial vai lhe certificar o ocorrido, ok? Lembrando, se forem esgotadas as tentativas de intimação nos endereços indicados, estando o fiduciante local incerto e não sabido, ou inacessível, o credor será cientificado de intimação frustrada por meio de ofício, ok? E no qual vai constar o pedido de apresentação do outro possível endereço, ok, pessoal? E também a possibilidade de publicação de edital para intimação do devedor. E como vai ser feito esse edital? Ele deverá ser publicado durante 3 dias em jornal de maior circulação local e caso inexista em localidade de fácil acesso, admitido também o quê? Publicação de edital por meio eletrônico, por serviço prestado pela Central de Registro de Imóveis. Lembrando que esse prazo, então, para a purgação da mora de 15 dias começará a contar a partir da última publicação. O artigo 998 dá uma hipótese de intimação por hora certa, quando, por 3 vezes o devedor, seu representante legal ou seu procurador, não for encontrado seu domicílio, residência ou endereço indicado pelo credor para ser intimado e houver suspeita razoável de ocultação, o oficial intimará qualquer pessoa próxima, parente ou não, do devedor que no dia imediato voltará a efetuar a intimação na hora de designar. Ok? E o que seria essa razoável suspeita? Circunstâncias, elas vão ser indicadas, certificadas de forma detalhada, certo? Atos concretos, o indício de que o devedor está tentando fugir das responsabilidades, ok? Então, nesse caso, o oficial de justiça ele vai fazer as vias de quase que um oficial de justiça, certo? E no caso, quando for purgada perante o registro de imóveis, o oficial ele vai entregar recibo ao devedor e nos 3 dias seguintes comunicará esse fato ao credor fiduciário para recebimento na serventia da importância recebida ou procederá à transferência diretamente ao fiduciário. E por que eu recomendo os titulares do cartório não aceitarem fazer isso? Por quê? Mesmo sendo questão de lei. Muitas das vezes, os credores fiduciários, eles não indicam a respectiva conta a ser transferida. Então, é por erro, principalmente das instituições financeiras, ok? Quando houver, por sua vez, o prazo decorrido de intimação sem purgação da mora, o oficial de registro de imóveis, a requerimento do interessado, lançará a certidão de transcurso de prazo sem purgação da mora, ok? Lembrando que, e vou repetir,
que esse procedimento de intimação e consolidação não admite impugnação na via extrajudicial, ok? Sendo vedado interromper, suspender o procedimento sem determinação judicial, ok? Lembrando, no caso da consolidação da propriedade, ela demanda o quê? Uma prova do imposto de pagamento do ITBI, certo? E também, se for no caso, imóvel enfiteudo do laudêmio, ok? A certidão que eu tinha falado um pouco atrás, de não purgação da mora, ela possui o prazo de validade de quanto? 180 dias. Ao final que esse prazo, o processo de consolidação da propriedade será extinto, certo? Caso não tenha sido averbada a consolidação da propriedade, certo? Lembrando que esse termo inicial é o primeiro dia útil seguinte àquele prazo de 15 dias para purgação de mora pelo devedor, que esses prazos se trata em dias corridos, ok, pessoal? Lembrando que é possível ser feito o quê? A dação em pagamento, certo? Que se o fiduciante, ele pode, com a anuência fiduciária, dar seu eventual direito do imóvel em pagamento da dívida, certo? Que aí, nesse caso, dispensa a realização do leilão, ok? Lembrando que, mesmo assim, a dação em pagamento vai ensejar o quê? O recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI. Ok, pessoal? Uma vez consolidada, não vai ficar em nome do banco, certo? Da instituição financeira, o credor fiduciário. Ele vai ter que promover a realização de leilão público para a venda do imóvel nos 30 dias subsequentes, ok? Contados da data da averbação da consolidação da propriedade, certo? Não cabe o oficial de registro de imóveis o controle desse prazo, certo? Lembrando que se houver lance vencedor, a transmissão do imóvel será feita por quê? Não vai ser por contrato, vai ser por registro do auto de arrematação, ok? Lembrando, sendo feitos leilões, caso sejam negativos, os autos vão ser averbados na matrícula, ok? E essa averbação vai ser feita a requerimento do credor fiduciário ou pessoa interessada, ok? Contendo identificação do imóvel dos devedores, da data da realização dos leilões públicos, identificação dos contratos, indicação do meio do contato, certo? Para recebimento do orçamento, dos emolumentos e eventual nota de evolução. Devendo, então, com os seguintes documentos estarem presentes: publicações dos leilões de jornal de grande circulação, em forma original, em cópias autênticas legíveis. Autos negativos de primeiro e segundo leilão, certo? Comprovação da intimação do devedor, ok? E esses autos negativos devem estar assinados por quem? Pelo leiloeiro oficial. Ok, pessoal? Lembrando, após a averbação da consolidação da propriedade até a data da realização do segundo leilão, é assegurado o quê? Ao devedor fiduciante o direito de preferência na aquisição do imóvel por preço correspondente ao valor da o quê? Da dívida. Ok, pessoal? Somados encargos e despesas que trata o parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 9.514. Também com os valores correspondentes ao ITBI e o laudêmio, caso seja. Certo, pessoal? Fiquem bem de olho. Lembrando, quando houver alienação fiduciária, é possível o registro da penhora ou averbação de indisponibilidade sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante ou sobre a propriedade resolúvel do credor fiduciário, quando decretada pela autoridade judiciária competente. Ok, pessoal? Lembrando, ok? Quando houver penhora, ré, sequestro e indisponibilidade sobre o direito real de aquisição do devedor fiduciante, não vai obstar a consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário, certo? E a venda também do respectivo imóvel, ok? Lembrando que é vedado o registro ou averbação dessa constrição contra o devedor após
a consolidação da propriedade fiduciária, certo? E lembrando também que cabe ao credor fiduciário, após o registro da consolidação, providenciar junto ao respectivo juízo abaixo das constrições. Ok, pessoal? Lembrando que esses prazos decorrentes do procedimento de consolidação serão contados em dias corridos, excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento, ok? Lembrando que se vencer em sábado, domingo ou feriado, será prorrogado em primeiro dia útil subsequente, certo? E lembrando, esses procedimentos poderão ser feitos sobre a forma eletrônica, por meio da central de registradores de imóveis. Era um pequeno dedo de prosa que eu tinha que falar sobre alienação fiduciária. Recomendo uma bibliografia mais vasta, por exemplo, do Melina Menchalub, que é o papa desse ramo sobre alienação fiduciária em garantia. Arnaldo Rizardo, também direito imobiliário, também ele é muito bom em relação a esse tópico. Hércules Aguirian, também, que fala muito bem. E obras mais obras. E também a leitura da Lei 9.514, que ela teve suas modificações e sempre tem as suas modificações. Pessoal, era isso que eu tinha a dizer. Desejo a todos muito sucesso e mais uma vez um bom fim de semana e muito sucesso. Ouçam com carinho esse vídeo e vamos que vamos, porque foguete não dá ré.